Aula passada, nós treinamos, então, os verbos na afirmativa. Então, aqui tem 5 exemplos bacanas. I have a cool car and interesting house. You need a budget to start a new job. You have a friend from Massachusetts. I need scissors and a t-shirt today. I need money to buy a new motorcycle. Então, na aula passada, a gente treinou o verbo ter e o verbo precisar na afirmativa. Hoje nós vamos aprender a negar. Em português, é muito simples. É só você falar não. Eu tenho um carro legal. Em inglês, eu não tenho um carro legal. Você precisa de um orçamento. Você não precisa de orçamento. Ok? Muito simples, ok? Então vamos lá. Em inglês, é um pouquinho diferente. Agora nós vamos, é o que eu chamo de hands-on, pôr mão na massa. Nós temos, por enquanto, tá? Nós temos 2 nãos. Quais são os nãos em inglês? I don't not, se não me engano. O not, muito bem. O E I o don't. no. No. No? Ah, Isso, perdão. vou explicar, não tem problema. Ok? Aqui, ó. Nós temos o not. Deixa eu escrever em maiúscula. Nós temos o not. E nós temos o no. Qual é a diferença do not e do no? O no é o não seco. Não, não, não. É não. Não, 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 entendeu? Toda vez que você fala o não seco, é no. O não no meio da frase, quando você está falando uma frase, é not. Qual é a pegada? A pegada é o seguinte, por exemplo, eu tenho um carro. I have a car. Então, o que a gente pensa? I not have a car, não é? Porque em português é assim. Em inglês, eu não posso pôr esse not direto na frase. Por quê? Porque esse have, eu não sei se é tem, tenho, tive. Então, o não no presente, toda vez que você vai falar uma frase no presente, o não é o do not. E ninguém fala do not, né, gente? O que eles falam? Quem lembra? Don't. Exato. Exato. Então, I don't have a car. Na verdade, como que você vai ouvir? I don't Com have licença. a car. Com licença. Pode falar. Posso perguntar? É Pode. que eu compartilhei o link para ela, né? Porque nós duas estamos querendo aprender inglês. Aí ela pode entrar? Ela quem? O nome dela é Jana. Tem que ver aqui, fala digita aqui no chat, e aí você conversa com o pessoal da coordenação, tá? Ok. Porque agora... Muito obrigada. Tá bom? Muito bem. Ok? Então, eu não tenho carro, em inglês, não é I know have a car e nem I not have a car. Você tem que falar don't. I don't. I don't. E eles engolem esse T, né? Vocês já ouviram? I don't have a. Ou I don't have a. Já ouviram falar isso? I don't have a. I don't have a car. O nova-iorquino fala assim. I don't have a. Have a. Have a. Vocês já ouviram? Have a. Yeah. Então, have a é ter um. I don't have a car. Ok? Tá? Então, falar desse jeito é uma questão de costume e de ouvido. Você começa a imitar quem te ensina. Vocês entenderam? Certo. Ok? Então, coloquem no caderno de vocês. Não igual don't. O teacher. Você está mentindo, teacher.
Porque eu já ouvi outros nãos. Quem já ouviu outros nãos aí que pode falar para mim? I'm not touch. Você não pode falar em not. Você tem que falar don't. Don't. Que outro não tem que vocês já ouviram? Não. O não no passado. O não no passado é didn't. 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 Muito bem, Elvira. Didn't. E o não no futuro? Won't. Vocês já ouviram won't? What? Sei. Não Won't. lembro. Não what. What é o quê? Won't. Won't é o não no futuro. Tá? Ok? Só existe uma vez que você vai colocar o not no meio da frase. É quando é quando é o ser ou verbo estar. Então, eu não estou feliz. Então é I am not happy. I'm not. Ok? I'm not happy. Ok? Mas vamos focar no don't. O don't é para todos os verbos comuns, tá? A partir das nossas aulas, nós vamos ensinar tudo isso para vocês, tá? Tem muitos detalhes que a gente treina, que a gente aprende a partir do treino e das aulas, ok? Então vamos lá. A outra frase que eu vou usar o verbo need aqui, né? Verbo precisar. Vamos treinar, ué. Aprendemos ontem. You need help to work tomorrow. Quem lembra o que é tomorrow? É amanhã? Isso. Eles falam cantadinho, vocês já perceberam? Tomorrow. Tomorrow. Não é tomorrow, é tomorrow. Eles falam cantadinho, ok? Quem pode traduzir essa frase para mim? Opa, Eu. falta um U aqui, né? You need Pode ser? help? Pode. Você precisa de ajuda para o trabalho de amanhã? Muito bem, para trabalhar. Ok? Para Para trabalhar amanhã. Muito Amanhã. bem, mas a ideia é essa, tá? Foi o Jackson, né, que falou? Isso. Muito bem, ok. E se eu for falar, você não precisa de... Como é que fica? You don't need help to work tomorrow. Muito bem. Elvira, por que você falou don't? Porque não precisa de ajuda. Exato. Entendeu? Não, em inglês, don't. Ok? Então, como é que fica essa frase? Jackson. A Elvira acabou de dizer, né? Como é que fica? É. You You- don't Isso. need my help to work tomorrow. Yes. Ok? Do not, ninguém fala do not, né? Todo mundo fala don't. Don't. Como que é o don't? Eles pegam o D com o O, aqui, Sim. ó, o N e engolem o O. Aí eles põem aqui uma virgulinha aqui para mostrar que abreviou. Outra dica em inglês. Toda vez que você vê esse apóstrofo aqui, ó, quer dizer que eles abreviaram a palavra. Tá? Vocês já ouviram, ó, quer ver, ó, outra dica. Vocês já ouviram isso aqui, ó? Já viram isso aqui? Eu já. O que é isso? É como se fosse um porquê, só que é abreviado, porque é because. Porque eles Aí engolem o abreviou B. pra cause. Eles engolem, eles não falam because, eles falam cause. Lembra que eu falei que a gente não fala esse E final? E outra dica que eu dei na aula passada, quando você tem duas vogais juntas, você não fala as duas. Você não pode falar cause. Você tem que falar cause. Porque eu te amo. Cause I love you. Ok? Em Massachusetts, eles falam cause I love you ou cause I love you? Eles falam a ou I? E aí, Emerson, eles falam casai ou casar? Casai. Casar. É. Eu aprendi em Nova York, quando eu visitei Nova York, eles falam casar. Cause I love you.
'Cause I love you. 'Cause I Because I love love you. you, Yes. né? Então vai depender do lugar onde você está. Se você fala 'cause I love you ou 'cause I love you, dá na mesma, tá? Eu estudei inglês no Canadá. Parte da minha educação no inglês foi no Canadá. Eles falam love em vez de love, tá? Yeah. Em Massachusetts eles falam love, não é? 'Cause Yeah. é 'cause I love you. Love you. Não love you. Eles juntam. 'Cause I love you, ok? Então, Muito bem. Então, toda vez que você vê assim, é uma abreviação, tá? Ok? 1, 2, 3, 4. Vamos lá, pessoal. Hands on, mão na massa. Quero ver vocês inventarem frases na negativa usando have e o verbo need. Posso tentar? Por favor, Elvira, vamos lá. Você está empolgada, hein, Elvira? Olha, Sim. muito bom. Vai. Pode ser com need? Sim. I don't need a new car. Eu não preciso de um carro novo. Muito bem. Elvira, à medida que a gente for estudando, à medida que a gente for aprendendo, não vai precisar mais traduzir, tá? Já já isso não vai te pertencer mais. Você não vai precisar ficar pensando em português. Vai sair direto em inglês, tá? Muito Ok? obrigada. É muito gostoso. É um sentimento muito bom. Vai lá, Eu Emerson. imagino. Mete bronca, Emerson. I don't have a bike. Yeah. All right. Isso. I don't have a bike. Yeah. Ó, I eu don't vou- have a bike. Mas, ó, tô lendo o teu pensamento, hein? But Uh, but yeah, I I have. I don't have a bike, but I have a car. Good. Ah, eu tô lendo o pensamento, hein? Quer dizer, eu tô olhando para sua garagem. But I have a SUV. Ok. Olha a frase do Emerson, hã? Ele já aumentou aí, ó, a bagaça. Ele já colocou um but aí, ó. O que é o but? Mas. Isso. Márcia, seja bem-vinda, viu? Corta o microfone para a gente ir treinando. Aí, Obrigada, tá bom. se você quiser fazer alguma frase ou tiver alguma dúvida do que a gente está falando, aí você pode falar, fica à vontade, tá? Ok? Tá bom. Ok. Olha a frase do Emerson. I don't have a bike, but I have a SUV. O que é SUV? SUV é um carro, né? O pessoal aqui no Brasil fala SUV. SUV, é. Sabe de onde vem o SUV? SRV. Ah, É isso aqui, ó. Sport, Utilitarian Vehicle. oh, Hã? É um carro que, ao mesmo tempo, ele é esporte e, ao mesmo tempo, ele é utilitário. utilitário. É isso que Good, chama. good. É um Eu SUV. não tinha. Eu não tinha. Eu moro aqui nos Estados Unidos e nem tinha percebido sobre isso aí, SUV. Emerson, eu aprendi e eu ensino meus alunos a compreender o significado das palavras. Quando você Maravilha. entende, eu duvido que você vai esquecer alguma vez o que é um SUV. Porque agora você vai falar, é verdade, é um carro gostoso de dirigir como se fosse esporte, mas ele é grande como se fosse uma caminhonete. Mas não é uma caminhonete. É um carro utilitário, mas ele também tem as facilidades de um carro esporte. Ele é gostoso de dirigir. Porque antigamente, qual que é a SUV que a gente conhece? A Kombi. Já dirigiu uma Kombi? Já. Então, ela é gostosa de dirigir? Não é, né? Não, né? É assim, ó. Você dirige assim, ó. Ok? E a folga, né?
a folga no É volante. verdade. Agora, uma SUV, você senta como se estivesse num carro, como se estivesse num carro esporte e dirige Sim. super confortável. É por isso que pegou. Os Estados Unidos, o pessoal é doido por SUV. Aí, o que eu estou explicando? Que o método que nós temos é um método totalmente diferente dos métodos tradicionais. Ao invés de eu ficar ensinando gramática para vocês, eu ensino a gramática na prática. Assim. Licença, calma aí, licença. Pode Eu falar, vou ter que descer aqui rapidinho, tá? Só um momento. fica à vontade. Você entendeu, Márcia? Então, o que acontece? Eu tenho visto, a maioria dos meus alunos, eles têm problema para aprender por algum trauma principalmente de escola, porque a gente era obrigado, né, a estudar, a decorar as coisas, Sim. né? Então, eu uso um método onde você não vai decorar, você vai praticar, tá? Pois é, Tá ainda bom. mais o verbo to be, o verbo assustador, né? Eu não tenho aula de Nossa. verbo to be, Jackson, você acredita? No meu método Sério, não tem. professor? Não. Até hoje eu não sei o que é verbo to be. É o Então, e verbo você ser, não tá? precisa Eu saber, viu, aprendi, Igor? eu aprendi muito isso na escola. Não, e não sabe Aí nada. eu Bem-vinda ao clube, Márcia. É assim. Eu aprendi muito isso na escola. Eu já fiz cursos de inglês. Nossa, o verbo to be, cara, eu sei. Então, a gente 80% decora, ele é. mas é o O seguinte, que é verbo to be? o verbo be é o verbo ser ou o verbo estar. Ó, vou dar uma palhinha, tá? Mas é só para vocês, deixa eu apagar, vou escrever aqui em cima, tá? Anotem aí, por favor. Eu vou abrir aqui para ver. Anota. Toda vez que você falar Estou anotando. ou está em inglês, você vai falar it's. Entendeu? Entendi. Isso que é verbo it's. É bom. Como fica Mas é bom às em inglês? vezes tem várias palavras que It's mudam. good. It's good. It's good. Aí, Gona, o que vai acontecer? À medida que você vai precisando, você vai aprendendo. Você não precisa decorar a regra. Ah, tá. Você entendeu? É assim que eu ensino. Tá? Tá bom. Que legal, o senhor Porque a grande professor. maioria das pessoas vai falar, está bom, it's okay. Está caro, it's expensive. It's. It's. Isso. Ok? Ok? E a gente fala muito também ok? Se for Ok. o se for você, é are. Ok? Se for ela, é isso. Mas não se preocupem. Por enquanto, o mais importante que vocês precisam saber agora é isso. Toda vez que você for falar ou está, é it's. Tá? It's. É o mais usado. Ok? À medida da necessidade, eu vou explicando, porque não adianta eu fazer igual o professor fazia na escola. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Hã? Pois é, professor. Na minha época eu nem 3 estudava. anos no ensino médio. Pois Só é. para aprender uma coisa, o verbo to be você aprende uma semana, mas Isso, é o presente levou- do indicativo. levou 3 anos. Levou 3 anos na É. escola para não aprender. É o presente do indicativo. Eu nem sei dessas coisas. Na minha época eu não estudava. Nem precisa saber. Nós não precisamos saber Nós não precisamos saber. para conversar, Ilona. Agora, você vai fazer faculdade. Você vai fazer um curso de mestrado. Aí você precisa saber. Como nós aqui no Brasil também. Só que, como que você aprende essas coisas? Ninguém aqui no Brasil fica lendo livro de gramática. A gente aprende lendo livros de qualidade. Teacher Tidão, eu quero falar excelentemente inglês, de maneira excelente. Eu quero, quando as Fala pessoas... fluência, né? Não, fluência é conversar normal, mas eu quero falar de um jeito
que quando as pessoas olharem para mim e falarem assim, meu Deus, gente, essa mulher é perfeita. Sabe como que a gente faz isso? Lendo em voz alta, livros de qualidade. Aí você pega bons escritores americanos e lê os livros desses caras. É assim que a gente aprende português. Tá? Eu sou doutor, eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, especialização nos Estados Unidos. Eu fui aí para South Carolina, na divisa com Georgia, estudar. Ok? Fui terminar meu doutorado aí. Né? A minha gramática era melhor do que alguns professores da própria universidade. Por quê? Porque eu estudei muita gramática, porque eu gostava. Chegou uma hora que eu comecei a aprender tanto inglês que eu comecei a ficar curioso e comecei a estudar gramática. Eu comecei a dar aula, eu usei vários métodos. Então, eu aprendi muito gramática. Só que eu vim do sofrimento. Eu fui uma pessoa que sofreu demais para aprender inglês. Mas depois que eu aprendi, a coisa andou. E é isso que eu acredito. Que vocês, a partir do momento que vocês conseguirem conversar de uma maneira decente, explicatória, a coisa anda. Aí vai depender de cada um. Ok? Mais 2 frases, pessoal. Empolgamos aqui. Vamos lá. Quem quer falar? Ou com o verbo need, ou com o verbo have. Fala aí, por favor. Com o verbo need or have. Sim. I Quer falar, have- Márcia? Oi? Quer falar uma frase com o verbo need ou com o verbo have na negativa? Na negativa? É. I don't have a motorcycle. Muito bem. Por que você falou don't, Márcia? Porque eu não tenho. Exato. O não... Meu nome é Elvira. Desculpa, eu vi, eu pensei que era a Márcia que estava falando. O não é don't. Quer ver, ó? Muito bem. Nós já usamos... Ah, não, nós usamos lá em... Oi, o que eu perdi? Ok. Eu estou pedindo para vocês criarem uma frase na negativa com o verbo ter ou com o verbo need. I don't need to learn grammar. I don't need to learn grammar. Grammar Guam é o quê, in professor? a formal way. Melhorei tua frase, hein? Hã? Ótimo. Como que ficou essa frase? I don't need to Learn grammar formal way. Informal way. a formal way. Way é maneira ou jeito, né? Formal way. Ah, sim. E qual é a tradução? Você me fala. Mas você é o professor. Então. I don't need, eu não. Preciso. Eu Eu não não preciso que aprender é o verbo learn? gramática Aprender. De uma maneira de formal. uma maneira formal. Nós precisamos de gramática. Sem gramática a gente não fala. Só que de uma maneira informal, ok? Quando eu falo para vocês que é ou está, é it's, eu estou ensinando gramática, mas de uma maneira informal. Quando eu falo para você aqui, ó, que o no significa don't, eu estou ensinando para vocês gramática de uma maneira não formal, mas é gramática, tá? A gramática em inglês diz todas as frases na negativa, vírgula, salvo exceções, vírgula de novo, precisam usar o do como indicador de tempo no presente. Essa é a forma, essa é a gramática, tá? Você precisa saber disso? Não. O que você precisa saber? O não em inglês é o don't. Mas teacher Tidão tem outros nãos. Cara, esse cara, ele ensina muito bem. Na hora que for precisar, na hora que a gente for aprender, vocês aprendem. Por enquanto, gente, eu brinco, é como diz o Jack, o estripador. Vamos por partes, ok?
Vamos primeiro aprender o não no presente. O não no presente é o don't. Ok? Toda vez que aparecer um desvio da gramática, eu falo, opa, anotem aí. Esse é diferente. Aí você anota e aí você treina. Ok? Faltou uma frase, hein? Quem que vai falar? Pode ser eu. Vai, Jackson. Engata a quinta aí. Qual que é o verbo mesmo, professor? É o need e o que mais? Escolhe ou o verbo need, de precisar, ou o verbo have, de ter. Só uma pequena observação. Pera aí, Jackson, antes de você falar. Por que nós estamos usando o verbo need e o verbo have? Porque a aula proposta é essa. Se a gente falar assim, fala qualquer frase, não, vira uma uma salada de fruta. Então, a gente vai aprendendo de acordo com a matéria proposta na aula. Essas 3 aulinhas curtas, qual foi a proposta? Aprender a usar o verbo ter e o verbo precisar. Ok? Entendeu, Jackson? Certo. Sua vez, vai lá. Brilha aí. Qual é o need, né? Ou need ou have, fica à vontade. Mas é não, tá? Certo. Alguém quer ajudar aí o Jackson? I don't need think. Pensar. Em é o que mesmo, professor? Em inglês, como é que é? Posso falar um? Espera um minutinho que você vai falar, tá? Vamos terminar essa aqui. Como que é, professor? Em inglês é como mesmo? Eu esqueci. Isso, quando você pensa... Isso, deixa eu explicar. Quando você pensa em alguma coisa em inglês, você pensa a respeito de, tá? Então, em inglês é about. É isso. I don't need to think about... Eu não preciso pensar em... Você. Ó, tá romântica, Márcia. Muito bem, romântica. Vamos lá, Márcia, faz a sua aí, brilha aí. Tá bom, peraí. Tô superando. I don't need your help. Good. I don't Need need. Eu não preciso você ou a sua? da sua. Ah, como fala sua em inglês? You. You é você. Me. Your. Sua é your. E a tradução, não preciso da sua ajuda. Sua ajuda. Márcia, nós temos uma aula, se eu não me engano é a quinta aula do curso, que vai ensinar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Você não precisa saber isso, tá? Tá. Você não precisa saber isso, tá? Ok? No caso aqui, não é nem o pronome pessoal, é o pronome possessivo, tá? Nós temos uma aula que a gente vai ficar a aula inteirinha falando meu, teu, nosso, dele, dela, ok? Eu quero sua ajuda, eu viajo com o seu carro, eu quero trabalhar com o seu amigo, eu preciso do seu apoio, e aí vai, ok? Calma. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Mas você criou, tá criada. Parabéns, Márcia. Ok? Você é uma moça independente. Ok? Elvira, quer falar? Quero. Fale. Qual que é o verbo mesmo? Ou o verbo ter, ou o verbo precisar. No negativo? A negativa. No negativo. I don't need new clothes. Clothes? Amazing! Tá podendo, hein? Hã? Quem me ajuda com a frase? Eu esqueci, gente. O que significa new clothes? Roupas novas? Roupas novas. Aê, obrigado. Ufa, ó. Clothes é a única palavra em inglês que eu conheço
que tem TH e tem S que você não fala. Não é clothes, é clothes. Close. Vocês já perceberam? Eles falam clothes, não falam? Eles não falam clothes. Ok? E essa palavra closet, professor, que o povo fala é o quê? Ah, Significado dela. ok. Existem, isso, vou abrir um parênteses aqui. Existem duas palavras, tá? Wardrobe e closet. Closet. Ok? Wardrobe é quando você compra e coloca dentro da casa. É o guarda-roupa. Ok? Wardrobe. O closet é quando eles fazem um buraco na parede. É o embutido, né? É, que a gente chama de embutido. Então, para ter closet, a planta da casa, a planta baixa, já tem que ter os buracos lá para encaixar. Ok? Tá? Na casa onde eu morei nos Estados Unidos, o closet era atrás da laundry. Quem lembra o que é laundry? Lavanderia. Isso, a maquininha de lavar e a de secar, né? Yes. Aí atrás fica um buraco. Então eles fazem o closet. Quem mora numa casa igual assim? Eu. É o padrão, né? É o padrão, né? É o padrão. 4 quartos ou 3 quartos em cima? É 2 quartos. A casa onde eu morei eram 4 quartos em cima. É 2 room. 2 rooms, yes. Ah, e suíte que a gente fala, né? Eles falam master room, né? Master. É Master master room. room. Yeah, ok. Eu fui aprendendo essas coisas através da curiosidade. Ok? É Ok? verdade. E a curiosidade e não ter vergonha de errar. O Emerson, ontem eu terminei a nossa aula falando exatamente isso. O que eu disse? Quando eu nasci e eu tinha fome, eu falava assim: ó mãe, que me amas e me geraste, dá-me leite, tenho sede. É assim que eu falava? Não, só fome. Primeiro você chora, né? É, por isso você chora. Aí fala errado. Aí você vai aprendendo. É assim. Então, essa vergonha que nós temos, ela tem que. Você tem que entender que todo mundo começa errado, tá? Os americanos estão acostumados. O que não dá é para não falar. Vocês entenderam, pessoal? Na aula passada, a gente aprendeu a formar frases com o verbo ter e o verbo precisar. Para formar as frases, nós precisávamos de vocabulário. Para a gente não ficar olhando para o céu e ficar só pensando, nós criamos um vocabulário para ajudar a gente a conversar. Beleza. Hoje, que é a segunda parte da aula, nós aprendemos a falar não em inglês, que é o don't. Ok? Então, pessoal, eu tenho um desafio para vocês para amanhã. Ok. Qual é o desafio? Está escrito aqui, ó. Today's challenge is to turn your yesterday sentences into negative. If you want, you can create new ones. Então, o seu desafio é pegar as frases que você pensou na afirmativa, transformar em negativa. Quem veio ontem e criou um monte de frases na afirmativa, pega todas aquelas frases e passa para a negativa. Ai, teacher, é só por don't? E se não for? Se não for, durante as aulas, nós vamos ter atividade, você vai fazer e você vai entregar o desafio. O professor vai corrigir. Na correção, ele vai devolver para você e vai explicar para você aonde você está tendo falha. Vocês entenderam? Certo. Certo. Quero dizer que eu já tive aula com alguns professores, mas o método que o senhor usa é um dos melhores. Pode ter certeza disso. Eu só quero deixar esse review aí, porque, na verdade, eu estava até falando com a minha esposa. É excelente da forma que ele ensina. O método é muito bom. Maravilha, tá de parabéns. Eu criei esse método, Emerson, pela necessidade dos alunos, tá? Sim. Ok? Outra coisa, Aline, cadê você? Oi.
Você tá quietinha aí, Aline? Cadê a chave? Não, eu falei uma frase. Sim, muito bem. Aline, viu como que eu liguei a aula de ontem com a aula de hoje? Sim, Você percebeu? sim. Então, o que acontece? Eu tento criar o método, ele tem um processo pedagógico, um cronograma pedagógico, tá? Ou seja, eu começo das coisas mais simples para as coisas mais complicadas. Então, o que acontece? Quando você chegar lá no fim do curso, onde você vai estar aprendendo escrever frases mais complexas, se explicar melhor, é porque você já passou por toda a parte simples. Tá? E o que eu percebi? Principalmente quando eu fui morar nos Estados Unidos. Se você souber falar muito bem presente, passado e futuro, você se comunica. Tá? É muito comum. Essa é a minha dificuldade. Pois é. Mudar o tempo verbal. Ah, Às vezes. ô Aline, sabe o que eu posso falar para você? Bem-vinda ao clube. Bem-vindo ao clube. Sabe como que eu aprendi? Olha o que eu fazia. Porque eu não tive professor para me ensinar isso. Ninguém me ensinou. Porque meus professores amavam inglês e eles achavam impossível você não entender por que que fala, entendeu? Porque para eles era fácil. Para mim não, era um sacrifício. Então eu falava assim, ó. I have a car. I don't have a car. You have a car. You don't have a car. I need water. I don't need water. I need a glass of water. I don't need a glass of water. Okay? We need to drink a glass of water. We don't need to drink a glass of water. Até que chegou uma hora que... O que seria o presente, passado e futuro no inglês? Muito bem, exato. O presente é o que você faz no dia a dia. Eu chamo presente de fato. É o fato. Por exemplo, eu bebo água, eu dirijo, eu tenho um trabalho, eu preciso de ajuda. É o fato. Eu estudo, nós trabalhamos. Eu estudo, nós trabalhamos, nós viajamos. Eles gostam. É o fato. O presente é o fato. We work. Isso, I study, we work. Perfeito. O passado é o que ficou para trás. Ah, sim. Eu estudei, eu viajei, eu precisei. E o futuro é o que vai acontecer. Eu vou precisar, eu terei, ok? Isso está tudo contemplado no nosso curso. Tudo, ok? Nós vamos cansar de fazer frases do presente, passado e futuro. Vamos cansar de tantas frases que a gente vai fazer. Ok? E qual é o desafio que está no nosso curso também? Eu gostaria, se eu tivesse... Vocês entenderam? Entendi. Ok? Então, nós vamos aprender a nos expressar. Bom dia, Márcia. Eu estou com um problema aqui. Ontem eu precisei viajar e eu não recebi a sua ligação. Você poderia ligar para mim mais tarde ou me mandar um e-mail? Porque eu quero conversar muito com você. Isso está no presente, no passado ou no futuro? Tudo misturado, é o que a gente fala, tudo misturado. Excuse me, Marcia. You know, yesterday I tried to call to you, but I didn't reach your answer. Could you please call me back? I need to talk to you a very important subject. It's about our job. Pronto. Simples assim. Vocês entenderam? Por que eu falo desse jeito, gente? Por que, Aline? Eu sou superdotada? Não. Não, eu detestava inglês. Tá? É porque eu treinei. E eu não falei nada assim. Se houvesse uma possibilidade, se nós estivéssemos... Não, eu não falei nada disso. Eu falei simples. Eu não usei nenhuma expressão, Aline. Eu não preciso ficar aprendendo gíria. Isso é com o tempo. Você vai aprender as que te interessam.
Aí nas nossas aulas, isso vai entrar na hora do comecinho. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Todas as nossas aulas começam... Cadê? Aqui, ó. First. Aqui, ó. Curiosity leading to learning. O que significa isso? Curiosidade. Levando ao aprendizado. Levando ao aprendizado. Então, para nós, vamos supor, você vai estar na aula, você fez inscrição, você é minha aluna. Parabéns, ok? Muito bom. Só que a aula começa às 9, só que você só vai conseguir, você vai chegar 5 minutos atrasada. Eu entendo, tá? Só que eu não posso ficar olhando para a parede esses 5 minutos. Então eu vou honrar todos os alunos que chegarem em tempo. Os primeiros 10 minutos de aula, nós vamos bater papo sobre curiosidades. Eu vou ensinar as que eu sei, vocês vão me ensinar as que vocês sabem. Porque o meu método é baseado em andragogia. A andragogia compartilha o conhecimento entre o professor e o aluno. Vocês me ensinam o que vocês sabem, eu ensino o que eu sei. Nós vamos ter uma conexão para que o nosso inglês fique melhor. Você entendeu? Que conteúdo rico, hein, Alcides? Caramba, de É novo. só o começo, viu, Misael? Fica tranquilo. Só pedrada, hein, Alcides? É só o começo. Ah, Misael, eu tenho a dica de ouro para amanhã. Ah, você não vai fazer isso com a gente, não, né? De ouro. É a dica mais importante que alguns professores já descobriram. Não todos. 99%, praticamente 100% dos métodos tradicionais não ensinam o que eu vou ensinar amanhã. Só isso já melhora 25% a pronúncia de vocês. Cara, só o que Não você estou brincando, ensinou é sério. entre hoje É e sério. ontem, cara, já tá explodindo aqui minha cabeça. Então tem mais ainda, Alcides? Sim. No começo, Misael, é tanta informação, que a gente fica meio perdido mesmo. Mas, como o meu método ele é na base da troca e da repetição, vai ficando normal, entendeu? Por isso que é importante você treinar. Então, o desafio é muito importante, tá? Ô, Alcides, tem Oi. muita gente, né, cara, que passou por muita coisa e às vezes pensa até que a idade é um problema, né? Sim. Que acha que as crianças aprendem mais rápido. Ah, se eu fosse criança eu aprenderia. Só não aprendo porque eu não sou criança. Tem alguma coisa a ver, Alcides, com isso? Ô, Misael, eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu sou a única pessoa, o único professor do mundo que fala isso, tá? As pessoas dizem que criança aprende melhor, não é? Mentira. Ah, é? Eu já dei aula em escola bilíngue, tá? Os pais pagavam R$ 700 por mês para os seus filhos terem aula de bilíngue, tá? Vocês sabem quanto que vale R$ 700 aqui no Brasil, é meio salário mínimo, tá? Os pais pagavam para os filhos meio salário mínimo para eles aprenderem inglês. Tá? Eu tinha uma turma... É escola de rico, Jackson. Eu pago 260 no Sebrae chorando. É escola de rico, tá? Escola de rico, tá? Ok. Eu tinha 20 alunos. Desses 20, 10 aprenderam inglês. Os outros 10 não. Fazendo 10 horas de inglês por semana. 2 horas por dia. E você sabe por quê? Por quê? Porque eles não treinavam. Ah. Eles estavam lá porque os pais obrigavam. Ô, Cid, então me responde, já que você respondeu, quero enganchar em outra pergunta, né? O fato de estar nos Estados Unidos ajuda, influencia, ajuda em alguma coisa? Muito bem. Eu sou um contador de histórias, viu? Eu sou chefe escoteiro aqui no interior de São Paulo.
Eu moro em Jaboticabal, pessoal, do ladinho de Ribeirão Preto. E eu sou chefe escoteiro. E o escotismo me ensinou que nós aprendemos a partir da prática. E então eu gosto de contar histórias, ok? Então eu vou contar uma história para você. Aí, ok. Eu tenho um amigo que sempre quis trabalhar comigo um método muito curto, de 6 meses. Eu sempre falei para ele, é impossível. É impossível você aprender inglês em 6 meses. Por quê? Porque você precisa praticar. Ok? Aí ele virou para mim e falou assim, Tidão, e se eu morar nos Estados Unidos? Eu falei, aí é totalmente diferente. Por quê? Pisou para fora de casa, você tem que falar inglês. Vamos ser sinceros, pessoal? Aline, seja sincera. O pessoal não fala inglês porque não fala. Concorda comigo? Sim, Porque tem chance, não tem? muito. E aí a Muita gente não chance. fala. Eu entendo, tá? Eu não estou culpando, tá? Eu só estou mostrando para vocês a justificativa. Eu tenho um trabalho, tenho meu dinheiro, tô vivendo bem assim, tudo bem. Ok? Só que se todo dia... Lembra da aula de ontem, o rapaz falou que em 8 anos ele aprendeu inglês? O rapaz da live ontem. O que ele fazia? Ele saía com um caderninho. Lembram disso? Ele aprendeu inglês em 8 anos. Porque não tinha uma condução técnica. Ele não tinha um professor. Aí eu falei para esse meu amigo, meu amigo João, nesse caso é totalmente possível. Porque eu, Aline, Misael, eu estou falando para vocês dois que eu só estou vendo a carinha de vocês dois, tá? Eu aprendi inglês em 1 mês. Eu fiz um curso de inglês no Canadá. Eu paguei $3.000 para fazer 1 mês de aula. E eu voltei falando, muito mal, mas falando. Só que o que aconteceu? Esse meu falar me deu estímulo para eu começar a aprender. Aí começava a me dar curiosidade. Eu estava andando na rua e ficava pensando. Aí eu chegava em casa, não tinha YouTube na época, né? Eu tinha que procurar. Aí eu procurava nos livros. Tinha coisa que eu não achava. Aí, como eu estava estudando doutorado na época, eu tinha mais tempo. Então, dentro de 1 ano, depois que eu voltei do Canadá, eu voltei de novo para o Canadá e eu fiz uma prova e eu acertei 100% das questões. Então você está me dizendo, Alcides, que em algum momento aqui essas pessoas vão falar inglês, seja em 8, em 10, 20 anos. Não, Vão falar. não, eles vão falar em 6 meses. 6 Até meses? menos. Caraca! Se assistirem aula e praticarem, tá? Caramba! Professor, e eu vou fazer 6 meses do curso de inglês, cara, e tô perdido, sério mesmo. Jackson, eu estudei 2 anos antes de ir para o Canadá e eu não sabia, eu ia falar um palavrão aqui, né? Eu não sabia porcaria nenhuma. Quando eu cheguei no Canadá para estudar, eu decorei, vocês devem ter feito mesmo, eu decorei as frases para falar com o policial, com o oficial da alfândega. Sério. Quem nunca? Eu não sabia. Isso que eu estava com, isso que eu estava com o passaporte de business, porque eu fui lá para um congresso e eu aproveitei para estudar. Você entendeu? Aí eu aprendi, pega o gancho, tá? 2 anos depois, o maior pesquisador do mundo da minha área, eu trabalhei com bioquímica do solo, biogeoquímica do solo. Eu trabalhava com metais pesados em adubação orgânica. Eu sou agrônomo, sou doutor em agronomia. Teve um congresso no Rio de Janeiro e o palestrante era o Domi Adriano, da Universidade de Georgia, mas o laboratório dele era em South Carolina, ok? E aí não tinha ninguém para conversar com o cara. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ele. Eu ajudava ele a almoçar, porque ele estava aqui no Brasil.
Eu fui almoçar com ele, fui jantar com ele, fui passear com ele. Chegou no fim da semana do congresso, ele virou para mim e falou assim: Alcides, would you like to come to my laboratory to finish your studies? Você gostaria de ir para o meu laboratório para terminar seus estudos? Aí eu falei: Sir, I would love to, but I don't have money. I would love, eu amaria, adoraria, mas I don't have money. O que é I don't have money? Eu não tenho dinheiro. É porque você é obrigado, para você estudar nos Estados Unidos, você tem que ter uma bolsa, você tem que provar, no mínimo, $1.500 por mês. Se você vai ficar um ano, você tem que provar, você tem que mostrar um saldo de $15 mil. E eu não tinha. Aí ele virou para mim e falou assim: Don't worry, I'll give you the money. O que é don't worry? Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou te dar o dinheiro. Aí eu morei 6 meses, fui no laboratório, ok? Passeei, fui para Nova York, fui para São Francisco, fui para Atlanta. Quem é de Atlanta? Não é Atlanta, eles falam, né? É Atlanta. E São Francisco, eles falam California. Não é Califórnia, é California. Ok? Fui, visitei, tive a minha experiência lá nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos foi gigantesca. Estou me preparando para voltar de novo. Mas por que isso aconteceu comigo? Um anjo veio do céu? Porque você se esforçou para falar. Fiz minha parte, Aline. Exato, eu fiz minha parte. Ou seja, né, Alcides, você teve vários fatores, vários impedimentos para você não falar inglês. Claro. Assim como Eu tinha alguém... trauma, eu era traumatizado, eu tinha trauma. Exatamente. E alguém aqui pode ser que esteja sendo identificado. Às vezes, né, aconteceu tantas coisas na vida da pessoa, né? Começou, parou. Quem nunca começou a estudar, né? Pelo menos num joguinho, fazer alguma coisa, tentar e alguém vai lá e te desmotiva. Mas teve uma pessoa aí que foi ponte na sua vida, né, Alcides? Que foi quem? O Domi Adriano? Foi o Domi. Domi Adriano é o nome dele. Olha aí. O laboratório é Savannah River Ecology Lab. Ele é aposentado hoje, tá? SREL. O laboratório chama. SREL. Savannah River Ecology Lab. É muito doido, Misael. Tem a divisa da Carolina do Sul e do estado da Geórgia. O laboratório fica na Carolina do Sul. Mas quem pagava a minha bolsa era a faculdade de Geórgia. Ok? Que legal. A Universidade de Geórgia é tão grande, Misael, que tem um estádio de futebol americano para 40 mil pessoas. Coisa mais linda. São os Bulldogs. Uau! Para quem gosta de futebol americano, sabe o que eu estou falando. É o melhor time universitário dos Estados Unidos. Os Bulldogs. Ô, Alcides, Oi. tem mais gente para atrapalhar a gente do que para ajudar, né, Alcides? Sempre, sempre. Sempre. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Exatamente. Inclusive, Alcides, né, a gente pensou nesse propósito realmente para ajudar as pessoas, né? O fato da gente estar aqui, abrindo mão do nosso tempo. Muitas escolas não fazem. A gente está fazendo aqui, né? Dá uma tempo, tirar dúvida, dar retorno antes de você participar de algo, né? Na verdade, Alcides? Sim. E a gente tá aqui... Dá gasto, Misael. Essas escolas, elas visam lucro. Tudo bem, ninguém vai trabalhar de graça. Nós não temos uma ONG, tá? Ninguém aqui tem ONG. Mas a gente preza na qualidade da educação do ensino. Exatamente. Porque a gente pensou de dar a oportunidade das pessoas conhecerem, né, Alcides? Sim. Pelo menos ter essa oportunidade. Se a pessoa vai estudar ou não, aí é uma decisão dela. Exato. Né? Mas ela nunca vai poder falar, cara, nunca tive a oportunidade de estudar inglês. Né? Então, galera, justamente horas antes, né, de acontecer a live, né, no começo da live, teve pessoas que entrou aqui,
né, bagunçou, e eu agradeço muito a paciência de vocês por ficar até agora nesse momento. E é por isso que nós vamos fazer uma turma beta com 10 pessoas. 80% das turmas já foram concluídas. Ontem a gente já soltou o link, né? Justamente para isso não acontecer, só vai estar dentro da turma beta quem for comprometido, quem tiver o perfil de seriedade. É tão gostoso quando as pessoas estudam, tá tendo retorno para ela, tá aprendendo, né, Alcides? Que delícia Sim. ouvir aqui. Ontem a gente ouviu uma moça que estava ali com um caderno, né? Hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas hoje teve o. Como que chama? O Emerson? É Emerson? Eu acho que é. Emerson, né? Pô, que método bacana. A Aline interagindo, a Viviane, que esteve ontem, né, Viviane? Esteve aqui com a gente, né? Então a Sim, gente tô aqui. tá aí, né, Viviane? Ó, a Viviane, cara, com dor de cabeça, ali aconteceu várias coisas, mas ela tá aqui. Isso mostra o que? Um perfil de seriedade, comprometimento, quero virar minha vida, dar o ponto de virada na minha vida. É isso aí, galera. Quem quer, sempre dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E vocês estão de parabéns. Hoje foi o segundo dia de aula de formação, né? O inglês para o trabalho. Vocês perceberam, pessoal, vocês que estavam ontem aqui, vocês perceberam que a gente vai fazendo os degrauzinhos? Né? Um pouquinho Sim, cada e dia. muito bacana. A É. gente sente como se estivesse subindo realmente. É. Nível a nível. O que eu tenho tido é o seguinte: os meus alunos, eu tenho percebido que eles têm percebido. Esse é um problema, assim, às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente aprende inglês. E depois de 6 meses, porque aqui no Brasil, o meu método, ele é de 2 anos. Porque a gente faz uma aula de 2 horas por semana. E o pessoal não estuda, né? Não estuda todo dia, né? Os que estudam é impressionante. Você fala, não acredito, né? Então, quando o João conversou comigo, a gente estava pensando em ensinar inglês, eu falei, olha, João, dá para dá para dá para aprender inglês em menos de 6 meses, se o pessoal se comprometer, né? Porque qual que é o grande desafio aqui no Brasil? É você arrumar alguém para conversar, né? Aí vocês arrumam, não arrumam? Né? Aline, me dá um exemplo de o que você vai fazer amanhã para treinar o verbo have e o verbo need. Tem que treinar. O que você vai fazer? Vou criar frases Isso. E com quem você vai conversar? com a minha filha. As crianças falam porque elas falam todo dia, Aline. E elas têm uma necessidade muito grande, porque criança é dura uma com a outra, viu? É por isso que ela não tem sotaque, né? Ela nem parece filha de brasileira, né? É porque elas sofrem, viu? Se não falarem direitinho, as pessoas ignoram. É impressionante, tá? Então, conversa com ela. Vai no posto, finge que você está querendo comprar, sei lá, bolacha lá. Porque o que a gente faz? Enfia a notinha de $10, não é? Abastece e vai embora, não é? E o cara fica no microfone lá. Pump number 3. Pump number 3. Não é assim que o cara fica? Você demora a pagar? Pump number 3. Ele fica falando pump. Lá em South Carolina ele falava pump, que é a bomba, né? O que ele fica reclamando aqui? Eu nem tento. Até hoje eu não. Ele fica reclamando, não fica? É assim, Viviane, ou não? Você abastece, Viviane? Sim, uhum. Eles não ficam reclamando que você demora para enfiar o cartão lá? Sim, sim. Eu no início não entendia. Todo mundo ficava olhando assim. O cara fica no microfone. Plan number 7, number 7, Uhum. number 7. Porque você tá na bomba número 7, né? Tá todo atrapalhado lá, tá todo atrapalhado e a pessoa berrando.
Aí você é muito linda, glamurosa, você paga, aí você vai lá na conveniência e treina, conversa com ele. Ok? Fala assim para ele: eu tenho uma nota de 50, eu preciso troco. Como que fala isso em inglês? Eles usam a palavra change, né? Exato. Já aprendeu need you have? Como é que fica? I have I have need. $50. $50. I need to change. I need to change. Tá vendo? Falei besteira, Aline? Hã? Não, Dá para foi treinar? ótimo. Dá. Desafio vocês fazerem isso amanhã. Eu desafio. Aí vocês vão me contar. Não precisa ser exatamente essa. Mas amanhã nós vamos começar os primeiros minutos. Combinado, Misael? Combinado, Tidão. Os primeiros minutos eu vou abrir para a gente falar de curiosidades. E aí eu vou pedir para vocês. Não precisa ser só a Viviane e a Aline, tá? Pode ser você, Jackson, né? Ariane, todo esse pessoal que tá aí, tá? Eu quero ouvir vocês, tá bom? Vai ser muito legal essa galera, Obrigado, né? Rafael. Assim, descumprindo o desafio, não vai? Vai. Vai ser muito legal, vai ser um passo aí. Eu tenho certeza que você, diante de você mesmo, você vai estar orgulhoso. Caramba, cumpri essa tarefa aqui, cumpri esse desafio, muito legal. Sim. Então, galera, hoje nós entregamos esse conteúdo de valor para vocês, tá? Se você quer fazer parte da turma beta, que já está encerrando a turma, você procura o nosso suporte, né? O João Gabriel, ele vai colocar um código ali no grupo de WhatsApp. Todo mundo aqui está no grupo de WhatsApp? Inglês para Trabalho, grupo gratuito? Todo mundo Sim, tá? tá. Tá? Alguém não está? Sim. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então todo mundo tá lá, né? João Gabriel, por gentileza, coloque aí a palavra-chave aí para pessoa que quer participar da turma beta, tá? Você vai entrar em contato com o João Gabriel, você vai ali no chat dele e vai colocar assim, ó, eu quero ser um beta, tá? E aí você vai ter acesso a uma condição especial. A condição especial é o seguinte, galera, quem for turma beta, da turma beta, os 10 primeiros, não tem mensalidade o curso. Você paga $127 e você tem o curso aí com o professor Alcides. Você vai ter também um grupo onde você vai fazer network, onde tem pessoas que estão no mesmo nível que você e no mesmo propósito, né? A gente tem que estar em ambientes onde são parecidos com o nosso propósito, né, galera? É isso aí. O João Gabriel acabou de colocar aí, ó, seja um beta. Chama ele agora, ele vai te passar o link para você se tornar um beta, beleza? Amanhã eu quero todo mundo cumprindo esse desafio, porque nós vamos aprender. Depois o próximo passo é fazer e depois é vender. Vender para a gente ter sucesso, para a gente ser próspero, para a gente avançar na nossa vida, para a gente ajudar a nossa família, ajudar quem conta com a gente e aquelas pessoas que dependem mais da nossa vida, né? Que é nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. Quem sabe você está aqui nessa live aqui, né? Mas você tem uma família que depende de você. E se você der certo, muita gente vai dar certo. Muita gente vai comer desse bolo, vai compartilhar aí dessas alegrias que você vai gerar para eles. Tá certo, galera? Amanhã no mesmo horário, viu, Tidão? Sim, senhor. Então, para você se localizar aí, galera, 9 horas do horário do Brasil, e aí você se encontra aí, se você estiver em Massachusetts, né, nessa região, né, ou no Kansas é 2 horas, Viviane, não é isso? É isso aí, galera. Ó, Isso. e tá de parabéns aí, eu vi gente trazendo gente da família aí para participar, né? Muito legal isso, né, Alcides? Sim, muito bacana. O que significa isso, Alcides? Quando a pessoa indica uma outra pessoa da família, o que isso significa? Eu acho que a pessoa quer ver todo mundo crescer, né? É o que vem na minha cabeça. Quando eu gosto de alguma coisa, o que eu faço? Eu indico para os outros, né? Uhum, é isso aí. É.
É isso aí, é isso aí. A gente se ajuda, né, Alcides? Exato. Pô, Eu tem um quero, negócio aqui que tá me ajudando. Ó, tô te indicando aí, ó. Né? eu quero ver a pessoa crescer também, eu quero ver o sucesso da outra, eu só falo as coisas boas, né? Incrível, incrível. É. Então, galera, muito obrigado, Alcides. Você é o máximo, cara. Cara, eu poderia te escutar aqui 3 horas seguidas, assim, ó, que eu não ia me cansar, porque você tem uma didática muito boa. Ele tem uma didática boa, Aline? Ou eu tô falando besteira? Sim, muito boa. Eu Que sou, você... Tem muito Viviane, dom. você aprendeu alguma coisa aí, Viviane, hoje nessa aula? O que você aprendeu? Alguma coisa aí você pegou aí? Algum insight? Alguma coisa? Ah, do roll pant, que é uma coisa que eu uso muito, então eu gravo mais. É bacana. Olha aí. E Aline, aprendeu alguma coisa aí, Aline? Qual que foi o insight que você pegou? Sim, a negativa. Como usar o e, o está, o it, né? Sempre que eu for falar. Muito legal, Aline. Que bom que você aprendeu alguma coisa. Ô, Jackson, você aprendeu alguma coisa com essa aula, Jackson? Não, muita coisa, viu? Professor Sério? sensacional, viu? Ô, Jackson, eu Topzera. gostei de você ainda mais porque você tem meu sobrenome. Ô, legal, hein? É o Silva, Duarte? É o Duarte, poxa. Ó, É quem difícil sabe, né? achar um Duarte, não é? Porra, quem sabe não somos da mesma família. Só que faltar você falar que você é mineiro. Ah, não, Goiânia, rapaz. Ah! Ó, Goiânia. teve uma pessoa aqui que falou pouco, mas ela tá aqui com a gente, né? Tá sempre interagindo. Daiane, aprendeu alguma coisa aqui com a gente, Daiane? Olha aí, respondeu com empolgação, hein? Então, pessoal, convido vocês para estar amanhã aqui com a gente, tá? Beleza? Excelente noite para vocês. Um beijão, pessoal. Até amanhã!